voltamos e uma mensagem. A inspiração para criar é espiritual. É um contato do ser humano com o todo. As ideias verdadeiramente criativas e produtivas existem e nos acolhem. Não somos necessariamente aqueles que temos as ideias, mas elas que nos têm. Essa premissa, ela é constante e enfatizada no livro deste nosso convidado. Mas antes de falar com ele sobre o próximo livro, vamos falar da Segmagem. A Segmagem ela é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos, www.segmagem.com.br. E para vocês também, um apoio que nós temos é da Casa Shiva. Conheça que é o www.casachiva.com.br. E depois os meus atropelos, Marcos, tudo bem? Tudo bom, Kátia? Prazer que a gente fica esperando aqui, não é tudo que a gente decora, né? Mas tudo bem. Melhor e nós vamos falar desse seu novo livro. Certo. Aliás, é o seu primeiro livro, na verdade, né? Exatamente. Esse que você mencionou agora, Kátia, é o God of Beauty and Other Stories, é o meu primeiro livro. E, além de tudo, ele foi publicado na Inglaterra, em 1997. E ele não tem tradução ainda para o Brasil. Ele foi aceito por uma editora inglesa, ele teve uma boa repercussão na Europa na época, até 2001. Sim. Né? Quando, infelizmente, por questões financeiras, administrativas, a editora fechou. Mas eles foram bastante abertos, era uma editora bastante aberta para autores estrangeiros. Né? Bem, ele fala de contos. Exato. Não lendas, contos. Não. São contos baseados, dois deles são contos de ficção científica, certo. Baseado em pesquisas que eu já fazia na época, e as outras histórias são baseadas em contos mitológicos, como, por exemplo, a história de Jazão e o Velo de Ouro. Ai, conta pra mim. Jazão e o Velo de Ouro é uma história, segundo a mitologia de Jazão e o Velo de Ouro, o Jazão vai visitar um reino perto da Grécia, e o rei fica com medo da presença dele ali e resolve encarregá-lo de uma missão. E essa missão que o Jazão tem que seguir é encontrar um animal que se chama, que é um velocino, uma espécie de carneiro, que o pelo dele todo é de ouro, o velocino de ouro, a lã de ouro, né? Sim. E o rei envia o Jazão nessa aventura porque acha que o animal não existe e que o Jazão nunca vai encontrar, portanto nunca vai voltar e ameaçar o seu poder como monarca. Porém, a versão que eu apresento é um pouquinho diferente, eu vou um pouco mais fundo. Eu estudei muito essa história de como ela surgiu, a história do Jazão e o Velo de Ouro. E eu a narro em inglês, né? Todas as histórias são em inglês. O que acontece é que o motivo verdadeiro pelo qual o rei, no caso o rei Pélias, enviou o Jazão em busca desse animal mitológico, que ele acreditava que não existia, o velocino de ouro, é que o rei, ao mesmo tempo, sentiu que o Jazão poderia, sim, ser uma ameaça ao poder dele de monarca, sim, mas o rei Pélias sentiu uma atração física muito grande por ele, pelo Jazão. Certo. E o rei pensava, essa minha atração física pelo Jazão pode ser a minha desgraça aqui. Eu vou acabar me tornando vulnerável e esse homem vai perceber isso, vai se aproveitar de mim, tomar meu poder, talvez até me matar. Então ele despacha o Jazão nessa missão, atrás do animal mítico, só que ele não para, a atração que ele sente pelo Jazão não diminui. Ele continua pensando, o que será que está acontecendo? Onde que esse moço está indo? Como será que ele está se dando essa viagem? Certo. E a questão inconsciente da mitologia em si fala exatamente disso. Ele foi atrás de uma coisa que também para ele era difícil, que é isso que você quis passar. Exatamente. Mandou para uma missão e que para ele também era difícil. Para ele também era difícil, mas ele aceitou o desafio. Certo. Né? E na jornada em busca desse velocino de ouro, o Jazão conhece, através de um sonho premonitório, um outro rei que diz a ele que vai lhe revelar o segredo de como encontrar o animal de ouro, o velocino de ouro. E o Jazão pergunta, como? Qual é esse segredo? Qual é o caminho que eu tenho que passar? E o rei fala, o caminho é através do seu coração. Olha que Consulte o seu coração que você vai encontrar esse velocino de ouro. Quer dizer, o que eu sentia na época, o que eu sinto hoje, eu acho que muita gente passa por isso, todos nós vamos atrás de algum velocino de ouro, uma hora ou outra. Fato. Né? E a gente pode seguir um caminho errado quando o caminho mais próximo é por dentro da gente mesmo, a nossa consciência. Como nós falamos um pouco na última vez que eu estive aqui da consciência, do desenvolvimento da consciência. Então esse velocino de ouro existe para todo mundo. Para mim ele pode ser
um objeto, para você é outro, mas ele existe. Só que o caminho mais fácil e mais correto é através da gente mesmo. Você acredita que a ficção, todo escritor que escreve uma ficção, tem um fundo de verdade? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que toda ficção, vamos dizer assim, vamos falar da ficção boa, né? Aquela Sim, ficção claro. que retrata uma coisa da sociedade, ou que retrata um convívio entre um casal, entre duas pessoas, ou entre uma família. São histórias fictícias, mas são todas baseadas em fato. Então eu acho que todo escritor bom, quando o escritor ele se propõe a escrever uma coisa que ele acredita realmente, que ele viu, ou que ele sabe que existe, a história é fictícia apenas na aparência. No fundo, eu acho que ela existe latente, de forma latente em algum lugar. Né? A ficção científica, por exemplo, né? Para a gente ser mais claro. Sim. Quantas séries de ficção científica antigas dos anos 60, 70, quantos livros de ficção científica descrevem tecnologias que hoje existem? É verdade. Eu era fã, por exemplo, daquela série Jornada nas Estrelas dos anos 60. O Capitão Kirk. Não era? Quem né? não era? O Sr. Spock. O Spock era o meu ídolo, né? Sim. E aquela série mostrava a bordo da nave Enterprise, eu lembro muito bem disso, um aparelhinho de forma quadrada que seria, nos anos 90, o disquete. Além do que, eles mostram também um sistema que é a nossa internet hoje. Sem falar no teletransporte. Sim, que como eu acredito que nós que o estamos teletransporte esperando. Estamos esperando e eu acho que já existe. Pelo menos, latentemente existe o teletransporte. Né? Outro exemplo muito interessante, aquela série Viagem ao Fundo do Mar também. Fantástico. Fantástica. Tinha episódios mais bem elaborados, outros talvez não tão elaborados, mas alguns muito bons. Por exemplo, tem um determinado episódio que o almirante Nelson, que é o comandante do submarino civil, ele vai se encontrar com um grupo de autoridades do governo em Washington. Ele leva uma mala. Quando ele entra nessa sala, isso em 1965 esse filme foi feito. A pessoa que o recebe diz, você trouxe o seu computador portátil? Ah, sim, está aqui. E o que era isso? É um laptop. Não é? Em 1965. Nós nem sonhávamos. Não, nem computador Porque pessoal só da existia. televisão, né? Era tão recente. Era tão recente, não existia nem computador portátil, PC, nas casas das pessoas. E aquela série de 1965 está lá mostrando um laptop na mala de um militar. Bem, eu quero fazer um apanhado deste outro livro. Aí você conta 5 contos. Você contou do Jazão. Isso. E quais são os outros? Olha, um outro conto muito interessante é sobre uma alquimista. Eu fiz questão de colocar uma mulher como alquimista. Né? Isso é interessante. Vamos lá. Uma mulher alquimista. Essa mulher é procurada por uma cliente, uma jovem chinesa. E essa jovem diz que ela não está interessada em ouro, em transmutar chumbo em ouro, nada disso. O que ela quer é que essa mulher crie um ser humano no laboratório. Ela quer que ela crie um homem perfeito. Nossa! Eu baseei essa história na lenda do homúnculo, no mito do homúnculo, que é um homem criado em laboratório, pequeno, mas com todas as feições humanas, por alquimistas. No conto que se chama Transformation, que é transformação, né? Essa mulher alquimista fica muito brava com a jovem e fala, você pensa que eu estou aqui para perder meu tempo? Você vem com essas brincadeiras? Eu sou uma cientista antes de mais nada. A alquimia é a mãe de toda a ciência. Eu não posso criar um ser humano. E após conversar com a menina, resumindo o conto, né? Esse eu vou contar o final porque não vai estragar. A menina vai embora decepcionada porque a mulher não vai criar o homem que ela gostaria, não vai criar um ser humano no laboratório. A cliente vai embora. O final da história nós vemos essa mulher alquimista sozinha no laboratório dela. Ela desce até o porão do laboratório. Ela abre uma espécie de baú de vidro, que parece um aquário. E eu vou descrevendo a emoção que ela tem ao ver aquilo que está no baú. Ela faz um corte na própria mão e começa a despejar sangue lá dentro. E a forma que está lá dentro começa a se contorcer, a mudar de forma e adquirir um aspecto humano. Ou seja, o que dá a entender é que essa mulher estava criando um ser humano. Já estava ali. Já estava. Mas ela não queria divulgar isso, pelo menos naquele momento. É verdade. E quantas alquimias não fazemos no dia a dia, no não é dia a mesmo? dia, o tempo todo. Bem, né? para as pessoas adquirirem seus livros, você pode passar seus contatos, por favor? Com certeza. Se alguém estiver interessado nesse primeiro livro que é publicado, ele só existe disponível em inglês no momento, eu ainda não traduzi, pretendo traduzir para lançar no Brasil. Sei que você está em tratativas aí, Exatamente. né? Talvez lançar em e-book no Brasil. Perfeito. Né? Mas quem quiser adquirir o livro em inglês, ou quem quiser adquirir esse primeiro livro que nós apresentamos antes, Os Seres, Fantástica Realidade,
ou até mesmo o Força Estranha, que é né? maravilhoso, gente. Legal, que nós falamos dele na nossa primeira entrevista. É verdade. Né? Eu vou deixar o meu e-mail, pode entrar em contato comigo. No caso do Força Estranha, também vocês podem, o internauta pode localizar em livrarias também. Perfeito, né? Tá? O acesso tranquilo. Tranquilo. Mas quem quiser diretamente comigo, né? É marcos.malvese@gmail.com ou pode entrar em contato por telefone 99806-6513. Perfeito, tá aí no GC para vocês. E nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso convidado.